Glória a Deus. Meus queridos, bom dia. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Que bom nós podemos glorificar a Deus. Primeiro domingo do mês de janeiro, primeiro domingo do ano de 2025, para a glória do nome de Jesus. Amém? Domingo da família, e de uma forma emblemática, domingo da família, com uma cerimônia de casamento dentro do culto para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos, meus irmãos, felizes com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o favor de Deus. Nós iniciamos o ano muito bem diante do Senhor e os primeiros passos, eles são muito importantes. Se você for fazer uma caminhada para chegar em algum lugar, falando fisicamente, o seu primeiro passo ele é muito importante. Porque, por exemplo, se você fala assim, eu vou na direção da Pampulha. Se você der o seu primeiro passo nesta direção, à minha esquerda e à sua direita, você não vai chegar na Pampulha. Mas se você der o seu primeiro passo aqui, à minha direita e à sua esquerda, aí sim. Então o primeiro passo, ele é muito importante. E quando nós damos os nossos primeiros passos na presença de Deus, isso traz muita vitória para a vida da gente, porque significa que a gente está fazendo a caminhada correta e vai chegar no lugar certo, no poder do nome de Jesus. Amém? Te convido a fechar os seus olhos nesse momento, para que nós possamos orar em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã, Senhor, por essa oportunidade que nós temos diante do Senhor de te servir, de cultuar ao Senhor, de te adorar. Neste domingo, Senhor, nós queremos te consagrar todos os domingos do ano, 52 domingos, contando com esse que nós teremos no ano de 2025. Que em todos eles o Senhor seja honrado, glorificado e adorado neste lugar, neste altar, neste púlpito, que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, na sua igreja. Agora, meu Deus, lava-nos com o sangue de Jesus e perdoa, Senhor, os nossos pecados. E nesse culto, tome conta do louvor, tome conta da adoração, tome conta da pregação da palavra. E, meu Deus, nós te pedimos, opera no nosso meio os milagres, os sinais, as maravilhas, no poder que há no nome de Jesus. Opera, Senhor, aquilo que o teu povo precisa, supra cada necessidade. Que todas as pessoas que entrarem aqui recebam do Senhor e no momento em que saírem daqui, saiam tremendamente abençoadas pelo seu poder e pela sua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus agora e juntos vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos adorar ao Senhor. Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, Deus tu és. Santo, santo, Deus tu és. Poderoso, que era e que há de
quereis de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Aleluia, só agradecendo. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que o seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à tua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma ao vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre.
Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus nesse momento. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Cumprimenta ele aí, o da direita, o da esquerda, o da frente, o de trás. Dá um bom dia para ele. Mais uma vez, paz seja convosco, em nome de Jesus. Irmãos, é uma alegria muito grande para nós poder, em um culto, celebrar um momento tão especial, um momento de bênção. Eu me lembro quando a Paloma conversou comigo a respeito desse assunto, que a gente já tinha até tocado outras vezes nesse assunto, o desejo que eles tinham de uma cerimônia e tal, algo nesse sentido. E quando a gente conversou, eu disse para ela, por que a gente não faz isso num culto? Né? E eu vi assim que imediatamente os olhos dela brilharam assim, puxa pastor, é muito possível a gente fazer isso, é muito possível. E o culto, irmãos, o casamento, eu acho até importante isso aqui que nós estamos fazendo agora, porque muitas vezes a gente desvincula o casamento de um momento de culto. Parece que o casamento é uma coisa e o culto é outra. O culto é um momento onde a gente adora a Deus. E o casamento é um momento onde a gente adora a Deus. O que quer dizer com isso? Que Deus tem que ser reconhecido em tudo, em todos os momentos, porque Ele é quem nos sustenta em absolutamente tudo que nós fazemos nas nossas vidas. O Diego mais a Paloma, eles já são casados há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 anos. Já tem o Robertinho, que só está crescendo, né? Ou seja, uma família abençoada. O Diego faz parte do Ministério do Louvor, a Paloma faz parte do Ministério de Recepção, ajuda também nas questões de projeto, nos níveis que ela é profissional e tudo mais, se predispôs a nos ajudar a igreja na questão da elaboração dos projetos de vida, né, que continuam, porque a gente quer trabalhar com vocês e está trabalhando de uma forma muito séria, porque cultuar não é apenas vir a um culto no dia do domingo, cantar, bater palma, ouvir uma pregação. Isso é muito bom. Mas o culto, ele não termina quando acaba esse momento que nós estamos aqui. Ele continua em casa, continua no trabalho, continua na escola, continua no meio empresarial. Ele continua o tempo inteiro. Então a nossa vida precisa estar dedicada a Deus o tempo inteiro. A nossa força, o nosso entendimento precisa estar voltados para o Senhor o tempo inteiro. E pedir a bênção de Deus, isso que eles estão fazendo aqui, essa formalização de bênção de Deus, não que eles não tenham, isso é um momento muito especial. Principalmente nesta fase em que nós vivemos hoje, nesta época, em que a família tem sido renegada a tantas outras coisas e estão tentando desqualificar a família de tudo quanto é jeito. Então, Diego, Paloma, isso vocês podem voltar, vocês estão reescrevendo uma história há 20 anos atrás, e pensar naqueles 20 anos atrás, e até hoje, e vocês chegando diante de Deus, e Deus fortalecendo vocês, e vocês selando aquilo que Ele já fez na vida de vocês, em nome de Jesus. Então, essa ministração de bênção que eu vou fazer aqui, não é porque vocês não têm, ela é simplesmente uma confirmação, ouçam isso, daquilo que vocês têm, mas ela vai abrir portas para tantas coisas que vocês buscam na vida e para muitas coisas que Deus tem para vocês e que vocês ainda nem sabem, em nome de Jesus. Então me sinto muito honrado, como pastor de vocês, poder estar abençoando a vida de vocês, juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos todos fechar os olhos nesse momento. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento tão especial, onde o Diego já consagrou a sua vida a Deus e a Paloma também, e onde os dois já formam uma família maravilhosa, que te serve, que tem procurado obedecer o Senhor, tem procurado andar em conformidade com a sua santa palavra. E nesta manhã, Senhor, de uma forma especial, eu imponho as minhas mãos sobre este casal abençoado, declarando a tua bênção sobre a vida deles de uma forma extraordinária. Que aquilo que eles selaram há 20 anos atrás,
e é claro, já tem esta bênção do Senhor, seja-lhes confirmado a partir de hoje, de uma forma multiplicada no poder do nome de Jesus. E aqueles a quem Deus ajuntou, jamais os separe o homem. O Diego e a Paloma e o Diego pertencem ao Senhor, são uma só carne e estão debaixo da bênção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amém e amém. Digam todos amém, Jesus. Vamos bater palmas e glorificar o Senhor nesse momento. E uma coisa muito importante, fiquem de frente um para o outro. Glória a Deus. Vocês são uma bênção um para o outro. Tem um momento de entrada de alianças, não tem? É no final do culto? Depois da pregação? Ah, então tá bom. Então depois da pregação, deixa eles dar um beijo. Senta ali, por favor. Tá vendo? Glória a Deus. Vocês podem ficar de pé só mais um pouquinho até a gente ler a palavra de Deus? Traga para mim o... Só arrastar. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês 2 textos da palavra de Deus. O primeiro deles, Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. O texto vai aparecer para vocês aqui no telão. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E agora o texto de Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra, e nós te pedimos nesta manhã, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar todos com a graça que vem do Senhor. Pediu Daniel para ligar o ar aqui para mim do altar, por favor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, irmãos, nós estamos em um culto, onde no culto nós estamos celebrando um casamento. E a propósito, esse é o primeiro culto de domingo do ano 2025. E a propósito, culto da família. E quando a gente pensa, como eu disse no início do culto, sobre os primeiros passos, eles acabam dando a direção do norte, de onde nós vamos chegar. Começando uma caminhada no ano 2025, pensando em família, pensando em casamento, pensando em filhos, a gente tem que trazer os princípios de Deus para dentro da nossa casa. Eu já lhes preguei em um determinado momento sobre quando Deus foi formar o homem e foi formar a mulher, e ele foi designar nome. Por exemplo, homem, nome, mulher, não nome próprio no sentido de se chamar Adão e Eva, que isso também vai aparecer no texto bíblico. Mas quando Deus foi fazer homem e Deus foi fazer mulher, a palavra transliterada do hebraico para homem é ish, e para mulher é ishá. A forma de se escrever o nome do homem e o nome da mulher tem uma raiz básica da junção de 2 letras hebraicas, e elas formam a palavra fogo. Fala comigo, fogo. De novo, diga fogo. Mais uma vez, diga fogo. Você vai ver porque eu pedi para poder insistir tanto. Fogo. Quando Deus foi então escrever, dizer assim, esse que vai ser homem, a palavra básica é a palavra fogo. E quando Deus foi dizer assim, essa daqui é mulher, e ele foi se referir à mulher, e vamos dizer assim, vamos escrever agora mulher, a palavra base para mulher, sabe qual é? Fogo. Que, pastor? A palavra base para formar o nome homem é fogo. E a palavra base para formar o nome mulher também é fogo. Daí, Deus, ele pega 2 letras do seu nome. O nome Senhor, El, ele pega 2 letras. Ele vai pegar a letra Iod e a letra Ri, ou Rei. Essas 2 letras formam essa terminação El, que significa Senhor. A letra Iod é a menor letra
do alfabeto judaico, a menor letra. Ela significa uma semente, uma mão. Ela significa direcionamento. Esta letra. É dessa letra que vem o nome Israel. Começa pequeno. É dessa letra que vem o nome Jerusalém, porque no hebraico você não tem J, então é Jerusalém. E essa letra, Iod, ela acaba participando da formação de todas as letras do alfabeto hebraico. Essa letra é uma parte do nome de Deus. Deus pega esta letra, Iod, e coloca no meio das outras duas letras hebraicas que formam fogo, no meio. E quando Deus coloca esta letra Iod, que parece uma vírgulazinha pequititinha, uma semente, uma mão, quando ele coloca no meio dessas duas letras que formam fogo, aí você não lê mais fogo, aí você lê homem. Quem está entendendo, diga amém. Quem está acompanhando, diga amém. Estou falando de uma forma muito didática, porque você não precisa saber hebraico para poder saber essas coisas, é só para você ter entendimento. Da mesma forma, Deus vai pegar a outra letra, rei ou ri. Esta letra no hebraico, ela significa uma porta. Ela significa multiplicação. Ela significa visão, amplitude, crescimento. Então, de um lado você tem a letra Iod, que é semente, mão, direcionamento, princípio. Do outro lado você tem uma letra rei ou ri, que é uma porta, que significa abertura, amplitude, multiplicação e visão. Deus vai pegar essa letra rei e não vai colocar no meio da palavra fogo, mas vai colocar no final, que o hebraico é da direita para a esquerda, e vai colocar no final. E então, quando você pega a palavra fogo com a letra rei colocada no final, se você ler hebraico ou falar hebraico, você não vai ver mais escrito fogo, você vai ver escrito mulher. Então note, quando Deus fez o homem, a raiz do homem é fogo, e a raiz da mulher também é fogo. Mas, quando Deus coloca a parte dele, do seu nome, El, Senhor, e divide isso, e pega uma parte, uma letra, e coloca no meio do fogo, homem. E pega outra letra, e coloca também no meio do fogo, na parte final, mulher. O que isso significa? Que quando o casal, os dois se unem, você tem o nome de Deus completo no homem e na mulher. O homem sozinho, ele tem um pedaço do nome de Deus. A mulher sozinha tem um outro pedaço do nome de Deus. Faz assim comigo. Quando os dois se unem, é por isso que a Bíblia diz, e vocês vão se unir e vão se tornar uma só carne, porque quando Deus está presente na relação, esse se tornar no hebraico é tornarão, é um ato contínuo. A presença de Deus na vida do homem e na vida da mulher fará com que os dois se tornem ao longo da sua vida uma só carne. Por quê? Porque sem Deus eles queimam, eles pegam fogo. Sem Deus eles queimam, eles pegam fogo. E são consumidos, são destruídos. Mas com Deus eles param de queimar, não, a sua raiz é Deus. Mas eles queimam pelo poder do Espírito Santo de Deus que está nas suas vidas. Por isso, essa tentativa de desconstrução do que é ser homem e do que é ser mulher é tão complicada. Por isso essa guerra que a gente vê aí, dessas ideologias que se tem hoje, de dizer assim, eu sou aquilo que eu quero ser. E você está vendo gente dizendo que é cachorro, gente dizendo que é cavalo, gente dizendo que é gato, gente dizendo que é, sei lá, qualquer coisa que você puder imaginar. Gente dizendo que é cobra, né? E as pessoas vivendo nisso aí. Homens dizendo, não, eu nasci em um corpo errado, eu sou uma mulher. Mulher dizendo, eu nasci num corpo errado, eu sou um homem. Na América, está tendo um grande conflito a respeito disso, justamente por posicionamento científico. As pessoas gostam tanto de falar de ciência, né? Mas elas falam de ciência sem Deus.
E a ciência boa no mundo é uma ciência criacionista, porque é impossível você querer enxergar as coisas como são, a nossa própria conjuntura humana, e pensar que isso aqui é um acaso, que nós somos apenas o produto de uma explosão estrelar. Eles querem dizer exatamente isso, né? Que quando houve explosões estelares, enfim, no universo, na criação do universo, e sobrou alguma coisa nesse sentido, e que daí surgiu a cada um de nós de uma forma tão complexa, de uma maneira tão pessoal, de uma forma tão particular. Quer dizer, isso é impossível. O próprio ser humano que olha para dentro de si, é impossível ele não crer que não exista um Criador. Ora, como é que você veio? Quais são as possibilidades de se criar alguém tão complexo, de existir alguém tão complexo quanto nós, simplesmente por forças do acaso, simplesmente por explosões, né? Tenho falado a respeito disso. Se explosões criam coisas, então vamos pegar um caminhão cheio de papel, vamos colocar bombas nele e vamos explodir. Depois que explodiu, vai surgir uma biblioteca maravilhosa. Se explosões criam coisas, então vamos juntar cimento, areia, para que engenheiro, para que construção civil, ferro, tijolos, blocos. Vamos juntar tudo, colocar bombas em volta e vamos explodir. E vai nascer um prédio. Ora, não é assim que funciona. Existe, não é um, é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E a melhor ciência no mundo, ela é criacionista. Quando nós vemos isso, isso é maravilhoso. Porque eu acho que tem muita gente que, eu vou fazer uma brincadeira agora, que veio do macaco, porque faz tanta macaquice, só faz burrada na vida, não parece que veio do macaco. Mas eu prefiro e creio e sei que nós viemos de Deus e somos a sua imagem e somos a sua semelhança para a glória dele. Então essa não é uma discussão simplesmente religiosa, essa é também uma discussão científica. Isso também é um entendimento acadêmico das melhores universidades do mundo e dos maiores e melhores cientistas do mundo, de agora e antigos. Quando você para poder pensar em Einstein, né? Quando você para poder pensar nos filósofos mais antigos, quando você para poder pensar em Pasteur, quando você para, não é pastel de comer não, né? Quando você para poder pensar na mais alta gama da filosofia, eram pessoas que acreditavam em Deus, e que não conseguiam enxergar uma sabedoria tão grande na vida humana, na própria terra e nas questões do universo, sem um Criador. Então a gente precisa de Deus. E quando você observa na Bíblia a formação do que é o homem, a formação do que é a mulher, essa junção da presença de Deus, isso é fundamental. E é óbvio que quem quer destruir a família, isso não é apenas uma luta humana, mas é espiritual, isso é diabólico, isso é espiritual, vai tentar desconstruir quem nós somos e vai tentar dizer para você assim, você é o que você quiser. Você é o que você quiser. E agora, meus irmãos, o problema que isso aí está gerando é porque se a pessoa pode ser o que ela quiser, a pessoa pode ser de menor e falar assim, mas eu me sinto de maior, não posso dirigir um carro. Compreende? Um homem de 50 anos de idade pode olhar para uma menina, uma criança, uma júnior de 12 anos, e ela falar assim, não, eu me sinto com 21. E eu quero ter relações com esse homem porque eu me sinto adulta, já que a vida é do jeito que se sente. Um homem nos Estados Unidos foi parado, numa blitz americana, e então ele estava dirigindo, e o policial chegou para ele e falou, a sua habilitação, ele falou, eu não preciso. Ah, por que você não precisa? Porque eu sou um gato. Ah, é? Você é um gato? Ah, legal. Já que você não precisa de habilitação, eu vou te dizer uma coisa, gatos não dirigem. E aqui na América, gatos têm que ser levados para um centro de castração. Nós vamos te levar para você ser castrado, tomar todas as vacinas de gato e tudo mais. Aí ele cutucou o outro que estava do lado dele e disse assim, e agora? E agora? Por que ele não fez miau? Era só ele ter feito miau, né? Então, veja bem, está indo para um campo assim de absurdos. De absurdo, porque as pessoas querem ser o que elas querem. Isso quebra completamente toda a cadeia de autoridade, de submissão, de respeito. Porque daqui a pouco o filho vai dizer assim para o pai, olha onde isso pode andar. Não, eu não me sinto seu filho, eu me sinto seu pai, ou eu me sinto sua mãe. Né? Já tem gente, essa discussão que eu acho tão tosca, né? De falar, o branco, o preto, não pode falar negro, e isso, aquilo.
Isso não está na cabeça da maioria das pessoas, isso está numa cabeça de militância, né? Mas já tem gente que na sua carteira de identidade que está dizendo lá branco, dizendo assim, ó, mas eu me sinto preto. Eu quero uma cota da universidade, porque é o que eu quero, é o que eu sinto. Ora, irmãos, isso é uma rebelião contra tudo. Não é só contra Deus, não. Contra tudo, né? Quando alguém diz assim, é claro que a gente respeita a decisão de cada um. Isso já é um outro assunto, isso já é um outro fórum, tá certo? É um outro fórum. A gente tem que respeitar todo mundo. Mas respeitar não significa concordar. Eu posso respeitar discordando. Qual o problema? Não preciso brigar com a pessoa, não preciso ser inimigo dela. Posso discordar veementemente e respeitar. Não respeito você, não quero matar você, não quero destruir você, não quero que você exploda e suma do planeta. Não, nada disso. Nada disso. Então, eu respeito quando a pessoa diz assim, eu sou um gato, mas eu acho isso uma tolice, eu tenho o direito de achar. Eu acho isso uma ignorância. Eu acho uma ignorância quando o homem diz assim, não, porque eu nasci no corpo errado, eu sou uma mulher. Eu respeito a decisão da pessoa. Ela faz o que ela quiser, nem Deus proíbe. Mas minha posição, eu acho isso uma ignorância, eu acho isso uma aberração, uma tolice. Isso não significa questão de ser homofóbico ou qualquer coisa que seja o que se queira nomear. Isso é o campo das ideias, né? E se a gente parar para poder pensar, aí fica pior. Vamos discutir isso cientificamente, aí vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque XY nunca vai ser XX, e XX nunca vai ser XY. Não tem como. Homem é homem na sua cadeia de DNA, na sua construção fisiológica, em tudo. E mulher também é mulher, e não tem como você querer discutir isso. Você pode vestir um outro tipo de roupa, você pode tomar hormônios masculinos ou hormônios femininos, você pode mudar a sua aparência, mas quando você morrer, se por acaso precisar exumar o seu corpo para saber de quem se tratava, no momento que exumar o seu corpo e fazer a busca da sua cadeia genética e do seu DNA através dos seus ossos, a resposta científica vai ser, esse é o esqueleto de um homem e esse é o esqueleto de uma mulher. Pô, não tem como você mudar isso. Agora, o sentimento da pessoa, o que ela sente, o que ela acha, tudo bem, ninguém vai discutir. Assim como a gente precisa respeitar a escolha da pessoa, a pessoa também precisa respeitar o posicionamento da gente. Que nesse sentido de clareza e lucidez, é lúcido, é claro, é alvo, é objetivo, e eu vou te dizer, é indiscutível. Indiscutível. Eu estou dizendo essas coisas. Se o mundo começar a andar por essa linha, eu sou o que eu sou, daqui a pouco a humanidade ela não pode mais perpetuar. Porque a perpetuação só acontece na união de um homem com uma mulher, e não apenas para poder gerar filho, não. Para educar. Para educar. Robertinho está sendo educado por vocês, para ser um homem, para ser alguém de dignidade, para ser alguém de justiça. Isso, meus queridos, é a família. Compreende? Não deveria ser assim, não deveria precisar disso, mas hoje nós precisamos lutar pela família. Nós precisamos lutar pelas coisas que são corretas. Nós precisamos lutar pelas coisas que são direitas. E o que eu estou dizendo para você aqui, que vai para a internet, né? Vai para a internet, eu tenho ciência do que eu estou falando, quer dizer, é algo que se torna público. Eu tenho ciência que muita gente tenta pegar isso que eu estou dizendo, colocar como uma fala abjeta, como uma fala, até que eles nomeiam homofóbica, quer dizer, uma coisa que não existe, inventaram inclusive uma palavra, né? Violência, desrespeito, acontece com seres humanos em todos os aspectos, não é só com quem julga ser alguma coisa ou julga ser outra. Isso não deve acontecer em hipótese alguma. Ninguém deve ser violento contra ninguém por qualquer coisa, nem por diferença de questão sexual, nem por diferença de questão de escolha. Se alguém virar para mim e falar, eu sou um gato, tudo bem, né? Eu sou um cachorro, tudo bem. Inclusive eu já disse, né? Até de uma forma meio jocosa, mas é de verdade, né? Se deixar esse pessoal comigo uma semana, eu acredito que eles mudam de opinião. Me coloca numa casa com esse pessoal que acha que é gato, que é cachorro, que é isso, que é aquilo. Eu vou fazer uma tarefa simples. Oh, você acha que você é cachorro? Você diz, eu sou cachorro. Vai me responder até, não é falando, porque cachorro não fala, né? Vai ter que, au, au, miau, né? Igual o cavalo fazendo. Então, tudo bem. Bom, primeira coisa, todo mundo que acha que é um bicho vai dormir do lado de fora.
Todo mundo que acha que é um bicho, na hora de comer, vai comer comida de bicho. Quem acha que é gato vai comer comida de gato. Quem acha que é cachorro vai comer comida de cachorro, ração. Quem acha que é cavalo vai comer capim. Bom, se é bicho, bicho não anda de roupa, senão fica tudo pelado. É cachorro? É. Então, você vai ter que andar de 4 o tempo inteiro. Cavalo também, gato também. Todo mundo do lado de fora. E quando fizer frio? Do lado de fora. Do lado de fora. Né? E na hora de ir no banheiro? Não tem banheiro. Tem uma esteirinha de areia aqui para você poder fazer as suas necessidades. Você não é bicho? Vai viver como bicho. Né? O gatinho lá, você pega uns ratos e coloca. Corre atrás do rato, você não é gato. Não é assim que funciona? Quer dizer, eu duvido que uma pessoa aguente uma semana falando que é gato, que é cachorro, ou que é cavalo, ou que seja qualquer outra coisa. Né? Pode parecer jocoso o que eu estou falando, mas a gente precisa falar essas coisas, sabe para quê? Para que você reflita. Agora, irmãos, o que eu estou falando com você aqui, o que eu estou pregando, eles querem, de tudo quanto é forma, tirar essa palavra de cena. Querem que seja falado. Por quê? Porque quanto mais incauto, quanto menos você pensar, melhor. Quanto menos você pensar, melhor. Quanto menos você pensar, mais você se torna massa de manobra. E em relação a nós e a palavra de Deus, o que acontece? Diego, Paloma, vocês têm me ouvido há muito tempo. É dito exatamente o seguinte, olha, na igreja o pastor faz a cabeça das pessoas. Lavagem cerebral. De uma certa forma, é uma lavagem cerebral mesmo. Porque as pessoas vêm para a fé com pensamentos completamente absurdos. Não sabem quem são, não sabem por que estão aqui, não sabem de onde vieram. Estão cheios de questões na vida, depressivos, oprimidos. Gente que às vezes você pensa assim, está extremamente resolvida, tem clamores dentro de si. Eu falo porque eu sou um desses. Eu vim desta maneira. E a gente é tudo igual. Nós não temos respostas que sejam plausíveis, entendíveis, satisfatórias, fora da palavra de Deus. E fora da presença de Deus, porque Deus está vivo, amém? Jesus está vivo, glória a Deus. O Espírito Santo é Deus, amém? E Ele vive dentro de nós. E quando você tem essa presença de Deus dentro de você, é algo que a gente não consegue explicar, mas tudo que está na palavra de Deus e a própria presença do Senhor, ela testifica dentro de você, porque a Bíblia diz isso, que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não é algo humano. Não é algo humano. Então, portanto, pode até acontecer sim uma lavagem cerebral, mas no bom sentido. Agora a Bíblia diz, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. A mente tem que ser transformada mesmo. É óbvio, é óbvio. Então, meus queridos, dentro desse aspecto, eu falo com vocês também o seguinte, não acreditem naquilo que eu falo. Confiram. Se estiver nas Escrituras Sagradas, obedeçam. Se não estiver, não obedeçam, não façam. E questionem. Peraí, pastor, isso aqui que o senhor falou? O que é isso? Eu não compreendi e tal. Que a gente tenha o princípio da cordialidade, né? Talvez você pense que uma coisa está errada, e talvez você esteja certo, mas talvez você pense que uma coisa está errada, e talvez você esteja errado. Qual o problema de conversar? Qual o problema de perguntar? Olha, pastor, isso aqui, como é que é? Eu não entendi direito. Olha isso aqui, é dessa forma que eu estou vendo, é dessa maneira? Por quê, meus irmãos? Porque ser crente, ser evangélico, ser cristão e principalmente ser o que a gente tem que ser, que é discípulo, exige inteligência. Exige. A fé não pode ser ignorante. A fé não pode ser um pastor fala e o povo faz como burrinhos de presépio. Não, meus irmãos. A fé ela precisa ser inteligente. Amém? Tem muitas coisas que a gente vai fazer, obedecendo a palavra de Deus, por uma testificação pessoal do Espírito Santo dentro de nós, sem ter um entendimento pleno, correto e totalitário a respeito daquele assunto. Mas a fé, porque Deus disse, você faz. Por exemplo, quantas pessoas, elas devolveram dízimos e devolveram ofertas, e devolvem dízimos e devolvem ofertas, mas quando elas começaram a fazer isso, elas não entendiam direito o que estavam fazendo. Mas depois elas foram compreendendo, mas obedeceram porque está registrado na palavra de Deus. E mesmo sem compreender, elas começaram a ver os resultados daquilo que estavam fazendo. Quantas pessoas vêm para um projeto de vida no final do ano? Única vez no ano onde a gente levanta uma oferta de sacrifício,
uma oferta especial, e a gente faz isso com muita transparência aqui na igreja, sem rodeios e sem emocionalismo. E quantos resultados que a gente vê, quantas coisas que eu contei para vocês aqui, que já aconteceram, que são projetos para 2025, e que já aconteceram. E quantas coisas aconteceram, por exemplo, eu citei aqui sobre o Rivaldo mais a Edna, que nem havia feito um compromisso de uma oferta de sacrifício, de gratidão, de honra, né? No final do ano, eles nem tinham feito o compromisso no sentido de escrever no papel, mas o compromisso já estava no coração. E eles já receberam aquilo que eles estavam pedindo de Deus, né? Comprar lá o terreno deles e a construção da casa deles, não da casa, porque ele já tem, mas de um sítio. Assim, ó, o Cláudio citando para mim, né, sobre o que tem acontecido, e várias citações. O Cláudio são várias citações, né? Pediu um terreno para Deus de um tamanho e recebeu multiplicado às vezes, mas muitas vezes maior do que ele esperava, fora questões de trabalho, enfim, essa coisa toda. Meu filho, Natan, que no dia que estava aqui para poder escrever o que ele iria fazer, sua oferta de sacrifício, o sócio dele na empresa de engenharia liga para ele e fala que os dividendos que ele tinha para poder receber no mês de dezembro eram dividendos 10 vezes mais do que, mais ou menos isso, né, Natan? 10 ou mais vezes? 10 vezes mais o que ele estava escrevendo e colocando e queria fazer como oferta. Como oferta, né? O Carlos, que foi, agora estou citando o nome, né? Eu não me lembro exatamente quantas vezes foram, mas da oferta que ele fez, parece que 30. 10 vezes mais, sem ainda ter terminado o ano, né? São muitos testemunhos. Agora, por que você acha que isso está acontecendo? Por uma sugestão do pastor Robson? Se fosse uma sugestão do pastor Robson, o pastor Robson está muito poderoso, viu? Conseguindo fazer com que negócios, vamos dizer assim, financeiros aconteçam de uma alta volúpia dessas, e a pessoa recebendo, puxa vida, esse negócio está meio que, né? Então isso é algo, meus irmãos, divino, sobrenatural. Que a gente não fica evocando para nós uma questão pessoal de glória ou de honra. Isso é família, fala comigo, família. Família sendo suprida em todos os sentidos. Espiritual, sentimental, emocional, na educação dos filhos, na razão, né? Na vida financeira. Por que pensar que financeiramente a gente tem que ser pessoas derrotadas, oprimidas, que você não pode morar numa boa casa, você não pode dirigir um carro bom? Isso é dignidade. Você não pode estudar numa boa escola, isso é dignidade, como também, se for preciso ser perseguido por causa de Cristo, isso é uma honra. Isso é uma honra. Ser perseguido como os apóstolos foram, isso é uma honra. Isso também é digno. Então a gente precisa compreender esta nossa caminhada. E este culto de hoje, primeiro culto do domingo do ano, domingo da família, podendo celebrar, podendo ratificar, confirmar a bênção de Deus sobre o Diego e a Paloma, falando de família, é algo para todos nós refletirmos o quanto isso é importante. Sobre o que fazer como casal, o Diego e a Paloma sabem, e a maioria de vocês também, mas sempre é bom lembrar. E aí eu quero lembrar que casamento não é concorrência. Tem que lembrar isso. Casamento não é concorrência. A mulher não está concorrendo com o marido e nem o marido está concorrendo com a mulher. Daí umas outras palavras, quando Deus ele vai também falar sobre Adão, né? Ele cita realmente Adão, né? O nome é Adam. Já num outro momento existe uma outra palavra hebraica para a criação da mulher, que é Zar, né? E essa palavra tem uma conotação. Por que isso é tão importante? No português é homem e mulher, né? No hebraico aí você vai ter Ishá para mulher, você vai ter Zar também para mulher. Por que tem isso? Porque no hebraico, na língua em que Deus resolveu colocar o texto sagrado, ele colocou de forma para ser específico e para ser claro. E sabe o que significa Zar? Mulher definindo sexo feminino. É mulher mesmo. Então quando fala que vai se unir o homem com a mulher, é um homem com a mulher, não é um homem com o outro não. Não é uma mulher com a outra não. A Bíblia é específica, por isso que Deus ele usa palavras específicas, diferentes, é diferente da nossa língua, para definir aquilo que ele quer dizer. Não é um achismo, não é alguma coisa que você fala assim, eu aqui entendi isso, que eu já disse para você. A Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser pregada do jeito que ela é.
Então nós procuramos pregar a palavra de Deus do jeito que Deus disse. O que as pessoas vão fazer com isso é outra coisa. Se a pessoa vai obedecer ou não, se a pessoa vai aceitar ou não, sem problema, cada um é livre. Deus não está desesperado no céu. Ah, se você não me aceitar, eu morro. Ah, se você não quiser a minha palavra, eu estou destruído, eu vou ser menos Deus. Isso não existe. Isso não existe. Então, essa questão de cristianismo, essa questão de fé, ou até mesmo de evangelique, ou de igreja evangélica, trabalhar a questão de emoção, você vai fazer pela emoção, você vai fazer pelo que você sente, vai virar uma porcaria se for por aí. Se você vai fazer pelo que você sente, uma hora você está sentindo bem, outra hora você não está sentindo. E isso não tem a ver com as coisas que estão à sua volta, na maioria das vezes, tem a ver com o que está dentro de você. Então ninguém tem que andar por sentimento, tem que andar por fé. Então Deus deixa muito claro o que é homem e o que é mulher. E os dois juntos estão formando uma só carne, sem viver em hipótese alguma com concorrência no casamento. E aí o que a família precisa entender sobre isso? Gente, tem que conversar. Fala comigo, converse. Sua esposa está aí do seu lado, seu marido está aí. Fala assim, converse. Fala assim, vamos conversar mais. Tem que conversar. Agora, presta atenção. Conversar não é brigar. Porque tem gente que não aceita a opinião contrária. Compreendeu? Não aceita a opinião contrária. Sempre quando a gente se relaciona em casa, como família, como casal, tem que conversar e não tem que prevalecer a minha ideia, ou no caso, a ideia da minha esposa, da Cíntia. Tem que prevalecer a palavra de Deus, o princípio de Deus. E quando, por exemplo, é uma coisa, porque, por exemplo, a cor que você vai pintar a sua casa, Deus não vai definir, não, entre vocês. Então tem que prevalecer o bom senso. E aí tem que prevalecer a melhor ideia, né? Alguém fala assim, você pode gostar, quem é que gosta de vermelho? Cor vermelha. Tem alguém que gosta? Gosta, ok. Agora, você pintaria a sua casa de vermelho? Quem gosta de vermelho, pintaria? Pintaria, irmã? Fábia, pintaria a sua casa de vermelho? Mas você gosta de vermelho. Ok. Mas isso não é o ideal, poder pintar a casa. Bom, alguém pode falar assim, não, quero pintar minha casa de vermelho. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Não vai precisar nem colocar luz vermelha lá. Só pintar de vermelho já fica um negócio meio estranho, né? Então, tem que prevalecer, primeiro aspecto, aquilo que mais se aproxima da Bíblia, da palavra de Deus. Segundo aspecto, bom senso. Aprenda a conversar sem discutir. Quando você estiver conversando e a conversa entrar para o campo da discussão, pare. Pare de falar. Peraí, deixa eu respirar. Porque está entrando para o campo da discussão. E entenda uma coisa, que para você ganhar necessariamente no casamento, às vezes não é necessário que você ganhe. Às vezes ganhar no casamento é perder. Como? Você fala uma coisa, falando para você e jogando para todo mundo. Você pensa uma coisa e a Paloma pensa outra. Mas o pensamento dela está mais adequado. Sou homem, sou cabeça. Não, se a ideia dela é melhor, abrace a ideia dela e agradeça. Tá certo? E isso a gente precisa ter, irmãos, equilíbrio e maturidade. Porque, em princípio, a melhor ideia é sempre a sua. Sabia? Por que a melhor ideia é sempre a sua? Porque é a sua ideia. E a sua ideia, ela está vestida, cercada das suas experiências, do seu conhecimento, dos seus motivos, de tudo que envolve o seu ser. É por isso que, aparentemente, na vida, a gente imagina que a nossa ideia é a melhor. E, de fato, é, quando a gente pensa em nós. Porque ela está cercada de tudo que nós somos. Ela tem uma construção, por si só, atrás dela. Então, por isso que sempre, quando você tiver uma ideia a respeito de qualquer coisa, a sua vai parecer melhor. Mas você tem que confrontar a sua ideia com a palavra de Deus, em primeiro lugar. Segundo, com o bom senso. Por quê? Porque as outras pessoas têm uma outra construção de vida. Têm uma outra experiência de vida. E você sempre tem que pensar, a Bíblia diz assim que a gente deve se considerar servo uns dos outros. Isso menor. Você sempre tem que considerar que o outro sabe mais do que você.
Eu digo isso sempre para os pastores. Lembre-se, quando você estiver pregando, que você pense o seguinte: tem pessoas que estão me ouvindo que sabem mais do que eu. Então seja ponderado, seja equilibrado. Você não sabe quem está te ouvindo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Isso vale para a vida, mas isso começa dentro de casa, isso começa com a família. Tem pessoas, meu irmão, que a gente usa dizer assim, né? É um ditado antigo, é queixo duro de roer, né? Queixo duro de roer. Tem certos ditados que a gente não sabe de onde vem, né? Porque você já viu alguém roendo queixo? Já viu uma mulher ir lá mordendo o queixo do marido? Ou o marido mordendo o queixo? Eu nunca vi, né? Você tem que procurar de onde que vem esses ditados. Mas quer dizer que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa complicada. Então, o princípio da palavra de Deus, você tem que ter um norte. Você tem que ter uma base. Quando eu não souber o que fazer, quando eu estiver perdido, quando eu não tiver direção, onde é que eu vou procurar? Onde é que vai ser a minha bússola? Quem é que vai dizer para mim o que eu devo fazer? Tem que ser a palavra de Deus. Isso para todos os aspectos e sentidos da vida. Então, primeiro nós temos essa questão de deixará o homem pai e mãe, e os dois se tornarão, ele vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Pois eu li com você, texto de Êxodo, capítulo 20, no versículo de número 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, e o Senhor, o teu Deus, te dá. Bom, aqui a gente também vai precisar entender as palavras da forma que elas são colocadas no texto. E quando a gente observa a palavra honra, a gente precisa entender bem o que isso significa. A palavra para honra é kabed, e significa reconhecer o peso de uma pessoa, sua autoridade, e também pode ser traduzida por sustentar e pagar a conta. Esta palavra é uma derivação de kavod, tem vários significados: aquilo que é pesado, aquilo que te custa glória. E na Bíblia a palavra kabod, que é uma outra palavra que está dentro, é traduzida como glória, mas também pode significar peso, também pode significar força exercida por um corpo sobre uma superfície. Então, a gente pensa em honra, a gente está pensando basicamente, biblicamente, em peso. Fala assim, peso. Fala forte, diga, peso. Então, honrar em hebraico é pesar, avaliar tudo o que é ou o que foi bom e melhorar a sua vida. Pesar, primeiro, no sentido de fazer uma avaliação. Honra teu pai e a tua mãe, em primeiro aspecto, tem a ver com fazer uma avaliação, peso. Que sentido, que força isso teve sobre a minha vida, sobre a minha criação, sobre quem eu sou. Então tem esse aspecto. No grego, honra é timão, significa estimar, fixar o valor, honrar e referenciar. Tem a ver com o timão do navio. Olhe bem, coisa interessante no grego, né? Timão é uma parte pequena, mas ele vai movimentar o leme. Ele vai fazer com que o barco ele tome a direção correta. Ele movimenta de uma forma leve, de uma forma suave, uma embarcação que pesa milhares e milhares de toneladas. Simples. É quando você está lá no navio, você gira, entende o timão? Negócio redondo que você... Dessa forma, pensando naqueles navios mais antigos. Então, uma máquina pesada daquela, você consegue movimentar de uma forma extremamente leve, porque tem uma engenharia feita ali. Isso tem a ver com honra. Isso tem a ver com honra. Mas a palavra que aparece no texto do quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é kabed. E este verbo é derivado de uma raiz que significa pesado, importante. Então a tradução literária desse mandamento é: dê peso ao teu pai e à tua mãe. Fala comigo, dê peso ao teu pai e à tua mãe. Será que isso significa levar para eles uma feijoada para comer no final de semana? Dê peso? Um porco, um leitão, uma pururuca? É bom, hein? Levar para o seu pai poder comer? Dê peso, faça ele ficar pesado? Não. Para entender isso, e aqui entenda, nós estamos em um culto, primeiro domingo do mês, falando para a família. Então, casamento, a gente quer deixar uma tônica máxima aqui. E nesse relacionamento do casamento tem que haver muita conversa. E o que deve prevalecer é a palavra de Deus. E no outro aspecto, família, a gente precisa pensar em honrar, que é uma outra coisa que está sendo perdida na família.
E esta honra, ela é em relação dos filhos para com os pais. E para entender isso, vamos pensar aqui que você foi fazer um acampamento na praia. E que você está montando ali na praia uma barraca para você poder acampar. A praia é um local que, pelo fato de não ter muitas construções em volta, você pensa uma praia mais deserta, tem muito vento. Se você montar esta barraca, você vai colocar algumas estacas do lado para poder firmar. Mas a ventania pode levantar a barraca, jogá-la para cima e você ficar desprovido. O que você tem que fazer para que essa barraca, a ventania, não a arranque do lugar? O que você tem que fazer? Me ajude aí. Oi? Colocar peso. Você tem que carregar pedras pesadas e colocar na beirada para poder firmar. Honra, essa palavra que aparece no original, honra pai e mãe, é isso. Colocar peso. Colocar peso, ou seja, firmar na sua vida aquilo que o seu pai e a sua mãe te ensinou no Senhor. Não deixar que os ventos de outrora levantem aquilo que você aprendeu de Deus com os seus pais, porque no início, hoje em dia as pessoas acham que isso aqui ensina tudo. Ó. Acham que vão aprender tudo com o Google. E não vão. Google não dá experiência para ninguém. Mas é você colocar peso, honrar pai e mãe, é diferente do que muitas pessoas pensam. Tem a ver com a outra questão? Eu vou dizer, tem. Que é de você fazer por eles, tal, tem. Mas em primeiro aspecto, é de você fazer por eles algo que é inestimável. É você honrar com peso o que eles colocaram na sua vida. O pai e a mãe ensinaram para os filhos a buscar a Deus. O Diego Mazapaloma ensinaram para o Robertinho. Cadê o Robertinho? Está lá para trás, que ele vai ver. Robertinho, escuta aí. A honrar a Deus, a servir a Deus. Trouxeram ele para vir desde o ventre, para a presença de Deus. Já nasceu crente. Né? Já nasceu servindo. Então, Robertinho, você precisa colocar peso na sua vida sobre o que seus pais te ensinaram. O que é isso? Não deixar que nenhum vento jogue fora o que os seus pais te ensinaram. Lá na escola, quando alguém falar assim para você, olha Robertinho, faça isso daqui, vamos tomar uma, que agora você está crescendo, agora você já é homem, agora você pode fazer o que você quiser, você tem que colocar peso, ou seja, o que o meu pai e a minha mãe me ensinou, não pode vir esse vento e jogar fora o que eles me ensinaram. Isso é honrar. Isso é honrar. O pai ensinou honestidade para os filhos, ensinou dignidade para os filhos. Aí o filho vai lá e se torna um bandido. Isso é desonrar pai e mãe, quem está entendendo? O pai ensinou para os filhos a frequentarem a igreja, a terem fé. O filho vai e desvia. Isso é desonrar pai e mãe, porque ele não está colocando peso. O pai ensinou para o filho a tratar bem a sua casa, a sua esposa, criar os seus filhos. Ele vai lá e vai para um outro caminho todo torto. O pai ensinou para o seu filho a ser trabalhador, mas o filho é preguiçoso. O pai e a mãe ensinou para o filho a não ser fofoqueiro, a não conversar o que não deve, mas ele gosta de fofocar. O pai ensinou para o filho o valor da família estar junto, mas o filho vai lá e ele quer separar, ele quer dividir. Ele está desonrando pai e mãe, porque ele não está colocando peso sobre o que ele aprendeu dos seus pais. Quem está entendendo? Aqui eu vou dizer uma outra coisa agora. Irmãos, eu já falei com vocês assim que pastor pastor é bonzinho, não funciona. Pastor, ele vai ser chato muitas vezes. Muitas vezes. E uma vez, o Daniel falou assim, pai, e se eu pintar o meu cabelo? Disse assim. Eu falei assim com ele, Daniel, olha para mim. Sou teu pai, tá certo, filho? Tá. Eu sempre coloquei para eles que eles têm que ir, né? Você já me viu pintar o cabelo de alguma cor? Não, pai, eu nunca vi. Então você está aprendendo isso de onde? O Daniel tem que colocar peso na vida dele daquilo que ele aprendeu de quem? De mim. Sabe por quê? Porque sou eu e a mãe dele que o criamos. Você, pai, aqui vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Muito bem o que eu estou dizendo. Você criou os seus filhos. Você abdicou de coisas por causa deles. Carregou no colo, principalmente a mãe. Deu de mamar.
limpou cocô, que não é mole, trocou fralda, cuidou. O filho fala assim, ó, aqui, mas eu não pedi para poder nascer. Ninguém pediu não, sua mãe também não pediu para nascer não, seu pai também não pediu para nascer não. Deixa de ser desavergonhado. Como é que você fala uma coisa dessa com seu pai e com sua mãe? Pedir para nascer, mas quem pediu? A gente é um projeto de Deus. Foi Deus quem fez com que a gente nascesse. Não tem essa conversa não. Então o filho tem que olhar para o pai e para a mãe. Agora, óbvio, o filho pode falar, mas meu pai isso, mas meu pai que está, tudo bem. Mesmo que o pai não seja crente, se ele criou você, é devido você colocar peso nas coisas boas que ele te ensinou. As coisas que às vezes não prestam, porque tem pai que pega o cigarro, coloca na boca do filho para ele poder fumar. Pega uma cachaça e bota na boca dele, porque você vai ser homem. Isso é ensinamento porcaria, ensinamento errado. Mas eu estou falando aqui de um princípio que eu estou pregando para vocês que a maioria, se não todos, conhece a Deus e a sua palavra. São princípios. Os filhos têm que colocar peso sobre aquilo que aprenderam dos seus pais. E quando você vê um filho muito distanciado do pai, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado. Porque a pessoa que ele deveria estar mais perto é dos pais. Peso sobre o que ele aprendeu com seus pais. Quando Adão ele não entendeu o peso daquilo que Deus estava ensinando para ele, o que ele fez? Ele se afastou, ele foi para outro caminho, ele foi para outro lado, causou toda a desgraceira que está acontecendo hoje. Mas a culpa não é do Adão, não, porque se fosse eu ou você lá no Éden, teria feito pior. Você pode ter certeza que Deus, qualquer um de nós que fosse colocado lá, iria dançar um negócio de qualquer jeito, porque Deus não erra. E por que Deus não interferiu? Porque Ele não manipula. Deus não manipula ninguém. Tendo uma coisa, se você decidir coisas erradas, Deus vai tocar no seu coração, falar com você através de pessoas, de sonhos, de impressões, para que você não ande naquele caminho errado. Mas Deus não vai interferir na sua decisão. Se você decidir, Ele vai permitir. E não vai deixar de te amar se você decidir errado. E vai estar de braços abertos para poder socorrer você, para que você possa se voltar para Ele. São princípios. Então, preste atenção, filhos. Observe o seu pai e a sua mãe. Você pode falar assim, mas eu sou uma outra geração. Esse que é o problema, a geração não cuidou de você não, viu? A geração não te deu de mamar, não te deu colo, não te deu comida, não te deu roupa, não te deu nada. E tem gente que fala assim, mas eu sou eu. Mas é claro que é, você não é eu. Às vezes eu brinco com minha esposa, né? Algumas vezes a gente discutindo alguma coisa, às vezes até alguma discussão mais acalorada. Ela fala assim, mas eu sou eu. Mas eu falo, mas é claro. Você seria quem? Claro que você é você. Cada um de nós somos nós mesmos. Mas esse ser nós mesmos é isso que é o problema. Porque a gente está em construção. Fala-se comigo, eu estou em construção. Você está fazendo uma parede, em determinado momento ela está ficando torta. Você vai continuar construindo torta ou você vai derrubar e vai consertar? Ou você derruba e conserta, ou ela vai cair depois. Vou repetir. Ou você derruba e conserta, ou ela vai cair depois. É assim, irmãos. Aqui, construí isso aqui torto, está aqui há 20 anos. Eu já vi muita coisa assim, tá? Ficou 20 anos, mas caiu. Mas caiu. Uma hora cai. Uma hora cai. Uma hora não sustenta. Mas por que ficou tanto tempo? Porque Deus está te dando a oportunidade de consertar enquanto é tempo. Escora. Escora tudo, derruba o que está errado e conserta enquanto é tempo. O filho, os filhos, precisam olhar para os pais e colocar peso. Isso é honra. Quem está entendendo? Amém? Você já tinha ouvido isso dessa forma? Isso não é a forma do pastor Robson, não. Isso é a forma que está na Bíblia. Entendeu? Honrar pai e mãe é isso. Isso acaba depois que casa? Não, porque você vai levar o peso do que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, uma estaca firmada, porque se você não colocar peso no que você aprendeu com seu pai e com sua mãe, preste atenção. A tenda que você armou, ela já voou. Você vai formar o que com seus filhos? Que base? Que base que você vai formar? O que você vai dar para eles?
Se você não soube honrar, colocar peso no que os seus pais te ensinaram, os seus filhos vão colocar peso sobre o que você ensinou? Então, preste atenção. O filho precisa aprender o que é honra. O pai e a mãe precisam aprender o que é honra. E os filhos precisam olhar para os seus pais, igreja, né? Fico vendo os piquititos, os menores, né? E tal. Observe seu pai, observe sua mãe, ele já caminhou mais do que você. E não é à toa ou por acaso que ele é pai e que a sua mãe é mãe e que você é filho. Não inverta as coisas, não. Não passa o carro na frente dos bois, não, que vai ser atropelado. É assim. Funciona desse jeito. Isso é família, gente. Primeiro domingo do ano, vamos perseguir esses princípios. Eles fazem parte da vida da gente. Fazem parte. Pega essa pregação que está sendo pregada aqui, escuta de novo. Não é porque o pastor Robson está falando, não, é porque é a palavra de Deus. Leva para os seus filhos ouvirem, para o seu marido, para a sua esposa. Porque essas bases, meus irmãos, elas são fundamentais para a gente andar bem. E isso que eu estou falando com você aqui é Bíblia e é inteligente. As pessoas não querem que você tenha essas coisas. Eles querem que vai tudo de qualquer jeito. Tudo de qualquer forma. Tudo de qualquer maneira. Vamos viver do jeito que dá, vamos estar com não sei o quê. O mundo desvairado. Não, pode até viver assim, mas não vai dar certo. Não vai funcionar. Tem que ter princípios. E princípios que vêm de Deus. Amém? Agora escute. Tudo que você está aprendendo e tem aprendido com a palavra de Deus, se você não colocar em prática, eu estou falando tudo, vai se perder. E você não vai conseguir objetivar, trazer para a sua vida os resultados do que você está aprendendo. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Portanto, ser uma família forte, orar na sua casa todos os dias, orar pela sua família, orar, ter a conversa, vamos dizer assim, o culto doméstico, que é você parar um pouco e conversar, vamos falar sobre alguma coisa, é totalmente informal, mas conversar sobre coisas que vêm de Deus, sobre princípios que vêm de Deus, dentro da sua casa, isso é muito importante. Frequentar a igreja semanalmente. Isso é um exercício de equilíbrio espiritual, de saúde mental, de saúde emocional. Você tem que ter um norte espiritual para a sua vida. Você tem que colocar isso como base. O que você aprender da palavra de Deus, coloque em prática dentro da sua casa. Pegue a Bíblia e coloque como um fundamento de vida dentro da sua casa e dentro da sua família. Respeito às autoridades, a adoração a Deus, os princípios sendo corretos, sendo praticados. Eu tenho dito para vocês, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, meu irmão, ela aceita o pacote todo. Tem como você entregar a sua vida para Jesus e aceitar só metade? Não, eu vou entregar minha vida para Jesus, mas eu só vou aceitar metade do pacote. Não tem como, você tem que aceitar tudo. É assim. Vou entregar minha vida para Jesus, mas eu quero continuar com esse pecado aqui de estimação, com esse outro aqui. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Então, para que você entregou a sua vida para Jesus? Entenda. E nisso, meus irmãos, aí há um certo radicalismo que tem que ser tido. A gente não pode falar assim que está entregando a vida para Jesus, mas dizendo que eu vou escolher o que eu quero fazer. Você acha que tem família sem correção? Tem. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Você acha que se você não corrigir os seus filhos, eles vão fazer tudo certo? Vai? Não vai. Vai dar problema. Quem aqui é filho? Todo mundo, né? Então deixa eu falar com você uma coisa. Você foi corrigido pelo seu pai e pela sua mãe? Foi? Quem aqui apanhou quando era criança? É mesmo, gente? Apanhou? Irmãos, eu apanhava todo dia. Estou falando sério. Que eu me lembre, até os 6 anos de idade, eu apanhava todo dia. Você também? Por quê, irmãos? Porque eu era santo. E a minha avó me chamava de santo.
Ela chegava lá porque a gente morava ali na Catalão, Avenida Carlos Luz. Da época tinha Roco Placas, tem muito tempo que eu não passo ali, eu nem sei se tem hoje. Ia para o fundo, a rua do fundo chamava-se Rua Piranha. Na Rua Piranha moravam os meus avós, Geraldo e Maria. E uma casa boa. Embaixo eles fizeram um barracão, morava o Mauri, a Marilene, os meus pais, que já partiram para o Senhor, e os meus 2 irmãos, o Beto e o Du, o Everett e o Eduardo. Irmãos, mas o que eu aprontava? O que eu aprontava? Se a minha mãe não me corrigisse. E engraçado que minha avó, ela ia me chamar para eu ir comer ovo quente com meu avô todo dia de manhã, e todo dia almoçar com ele. E todo dia era quiabo. Quiabo com angu. Eu gosto até hoje. Eu gosto de tudo, na verdade. Né? Mas ele me chamava como quiabo. Era quiabo com carne de porco, era quiabo com carne moída, era quiabo com carne de boi, era quiabo com qualquer coisa que você pudesse imaginar. Meu avô era apaixonado por quiabo. Aí, a minha avó queria chamar, e ela chegava lá em casa e falava assim: Marilene, filha, cadê o santo? Às vezes o santo já tinha apanhado de manhã, porque o santo aprontava igual não sei o quê. Mas ela só me chamava, a minha avó foi uma profeta na minha vida. Eu batizei minha avó. Minha avó foi uma profeta na minha vida. Foi usada por Deus. Chamava de todo momento: cadê o santo? Ô santo, ô santo. A minha mãe falava: eu não sei que santo que é esse. Que senhora falando com esse menino santo, não sei o que, não tem nada a ver com santo. Correção, irmãos, correção. Família tem que ter correção. Mesma coisa, igreja. Tem que ter correção, mas tem gente que não gosta de ser corrigido. Eu também não gosto, não. Por quê? Porque quando eu sou corrigido, eu penso o seguinte: puxa vida, eu pisei na bola, eu errei. Eu não fico com raiva de quem me corrigiu, não. Eu fico com raiva de mim, eu aprendi isso cedo. Os coros me aprenderam o seguinte, me levaram o seguinte: eu estou apanhando, eu aprendi isso cedo, porque eu mereço, porque eu preciso. Muito grato à minha mãe pelos coros. E isso me ensinou a não gostar de ser corrigido. Meus irmãos, eu não gosto de ser corrigido, mas em hipótese alguma. Mas não é ficando com raiva de quem me corrige, não. Eu fico com raiva de mim. E mudo. Porque eu sei que isso é sábio. Agora tem gente, irmãos, que você pode corrigir um monte, ele não aceita. Ele não aceita. Você corrige o filho, ele vai embora. Vou sair de casa. Vou sair de casa porque não sei o quê. Porque foi corrigido. Não quero ser corrigido. Irmãos, correção é uma bênção. E preste atenção. Você sabe de verdade que alguém te ama quando você é corrigido, porque alguém está se preocupando com você, porque quando ninguém liga para você, não está nem aí para sua vida, você faz o que você quer para lá. Se vira com a sua vida para lá. Como é bom quando a gente tem alguém que nos corrige, significa que se importa conosco. Compreendeu? Amém? Eu costumo dizer para vocês, na reunião de assembleia, eu falei, né? Eu vou saber se eu sou o seu pastor mesmo, quando eu te corrigir. Quando eu te corrigir. Eu já falei com você. Se eu pegar você no torto e no esquisito, eu vou te pegar. Não estou dizendo que eu vou te pegar porque você está, não, irmão. Estou dizendo que eu vou te pegar porque eu vou te corrigir. E não tem essa conversa, não. Por que você está fazendo isso? Meus filhos são os que mais sabem disso. Falam: puxa, pai, não sei o que eu falo. É assim mesmo. Minha esposa também sabe disso. E as pessoas que estão mais perto de mim também sabem disso. É assim mesmo. Tem que corrigir, irmãos, tem que corrigir. E hoje eu já aprendi isso de uma forma muito mais tranquila, porque a gente acha que também que na hora de corrigir você tem que ficar bravo, né? Não. Você chega na boa, né? Olha, isso aqui é assim, assim, assado, entendeu? Isso aqui está errado. Aí a pessoa faz de novo. Aí talvez numa terceira ou quarta vez, você não entendeu, não? Mas hoje tem que tomar um cuidado, né? Porque a pessoa fala assim, ó: nossa, me ofendeu emocionalmente, magoei, causou uma ferida no meu coração. Ô, irmãos, as pessoas estão se ferindo tão fácil. Estão ou não estão? Fala a verdade aí, está ou não está? Tudo é entrar na justiça. Tudo é entrar na justiça. Aqui, você nem sabe o que você feriu, não, mas eu me senti ferido, diminuiu quem eu sou, tirou tantos anos da minha vida e da minha existência. Está tudo parecendo bonequinho de cristal. Tudo. Fala isso comigo: família. Como isso é importante, irmãos. Lá na minha casa, na maioria de vocês também, meu pai fazia assim, ó. Meu pai. Quando a gente estava num lugar, já era o código.
Escuta, meu pai nunca falou que esse era o código. Meu pai nunca chegou e falou assim, quando eu fizer, ele nunca falou isso com a gente. Chegava num lugar que não sei o que, eu estava ele, meus irmãos também. Todo mundo procurava dar um jeito. Ele nunca falou esse é o código. Não dá nem chamar atenção. Ele só rusgava aqui assim. Eu fiquei com um trauma, né? Aí quando eu escuto alguém fazer... Você entende isso? Que palhaçada, meus irmãos. Que geração fraca. Que geração frouxa. Pastor, você está falando da minha geração. Você é dessa geração? Então, os menores aí, né? Estou vendo o Daniel, filho do Cláudio, mais da Fábia. Está vendo? Essa geração não é para você, Daniel. Estou vendo a Pietra ali, pequititinha. Essa geração não é para você, Pietra. Compreendeu? Essa geração está aí, mas você nem fala assim, eu faço parte dela. Não. Você faz parte da geração dos seus pais, em nome de Jesus. Viu? Os filhos aí, ó, os de 12, 13, 14 anos, né? Porque veio uma geração fraca, veio uma geração doída, veio uma geração que tudo chora, veio uma geração que tudo, me magoou, causou uma marca, causou isso, causou... Se isso acontecesse no meu tempo, meu irmão, no tempo tinha isso não, vou falar certas coisas, eu vou falar, isso aconteceu, eu estou falando de fatos que aconteceram, não estou falando que é para poder fazer, né? Que é para poder fazer. Mas estava lá, não sei o que, uma vassourada. Já passou por isso, pastor Edilson? Você não era bagunceiro não, né, pastor Edilson? Como? Muito não, entendeu? Era a mãe cozinhando lá com a colher de pau, fazendo angu lá, que não sei o quê, o menino enchendo o saco, menino que não sei o quê, menino que não sei o quê, menino que não sei o quê. Se fosse hoje em dia, né? Aí está lá o menino lá na outra situação, alguém encosta a mão na cabeça dele, não coloque a mão aí, por quê? Porque 300 anos atrás a minha mãe me deu uma colher de pau na cabeça, e quando faz isso, cria umas memórias aqui na minha cabeça que eu estou sofrendo. Quem está entendendo? É lógico que dor e sofrimento você não discute, né? A pessoa fala, está doendo e tal. Mas você pode discutir imunidade. Vamos fortalecer? Amém, gente? Vamos fortalecer. Nós estamos no início de 2025. Vamos fazer o nosso casamento ser forte. Amém, gente? Forte. Sem mimimi, sem nhenhenhé, sem que não sei o quê, sem aquela coisa, né? Viu, gente? Eu estou falando aqui porque, olha, eu estou falando no português claro que são coisas que se vivem. Tem gente que você começa a corrigir, ele fala assim, porque eu sou assim mesmo. Porque agora não pode falar nem que é ovelha negra, né? Eu não sei como é que fala. Eu sou ovelha cinza, eu sou ovelha não sei o que da família. Qualquer coisa que você fala. Que isso aqui, que lá, parará, está corrigindo. Porque é assim mesmo, né? Ninguém me ama mesmo. Irmãos, tomara que não tenha aqui ninguém que é desse jeito, mas pelo amor de Deus, isso é insuportável. Você dá um jeito de você mudar isso aí. Você dá um jeito de você mudar isso aí. Corrige, bate a porta. Porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Família, irmãos. Família, irmãos. Tem que ter peito, tem que ter força para escutar as coisas. Tem que ter. Para aguentar o tranco, tem que ter. Para suportar, tem que ter. Se não tiver isso, não tem vida, né? Esse negócio assim está me ferindo, está me marcando emocionalmente. Nós estamos criando uma geração de gente melindrosa, sabe? De gente que... É por isso que o Daniel chegou para mim algum tempo atrás, lá atrás, se eu pintar meu cabelo dessa cor, o que eu faço? E se eu não sei o que é isso, que é aquilo? É por isso, porque fica uma geração toda doida, toda maluca, toda despreparada, né? Até porque eu acho que se eu pintasse meu cabelo, tem muita coisa. Hein, Tito? Se você pintasse seu cabelo, Tito, não adianta nada. Então, quer dizer, é umas coisas assim que... sem sentido. Então a gente precisa viver família da forma correta, viver o casamento da forma correta, sabe? Tirar os mimimis. Isso é família, gente. Amém, povo de Deus? Isso é família. Tirar os mimimis da relação, os mimimis de dentro de casa, as acusações, né? Você vai falar uma coisa com a pessoa, vou te dar um exemplo. O Diego vai falar assim com a Paloma, você não deve fazer isso, isso e isso, porque isso aqui não é uma coisa boa.
Aí a Paloma fala, mas e você que está fazendo aquilo? O que tem a ver uma coisa com a outra? A Paloma pode falar o seguinte, pensar, peraí, o que o Diego está falando comigo está certo. Isso aqui é uma coisa que está me prejudicando. Escutar o Diego, eu preciso mudar isso. Aí, sem jogar na cara dele, ela pode ver uma coisa que ele está fazendo e que está sendo ruim e falar assim, agora vem cá, Diego, do mesmo jeito que você está me ajudando falando isso, eu preciso mudar mesmo, vou falar um negócio com você. Isso aqui que você está fazendo também não está legal. Ah, muito obrigado, Paloma. Acabou. Agora, se você vira para a pessoa, Diego, ô Paloma, isso aqui que você está fazendo está errado, não sei o quê. Mas e você que está fazendo isso aqui que está errado? Aí começa. Porque a pessoa não admite que ela está errada, porque o outro está fazendo alguma coisa que também está errado. Irmãos, atenção. Aqui na Terra, você é corrigido por seres humanos, e não tem um ser humano perfeito. Quando eu, como seu pastor, corrigir você, eu tenho defeito. Você tem que olhar, não é os defeitos que eu tenho, você tem que olhar se o que eu estou falando com você está certo. E se o que eu estou falando com você está mostrando realmente alguma coisa que você está errado. Compreendeu? Muita gente falou comigo no início do ministério e disse assim, eu não aceito ser corrigido por uma pessoa que não pratica as coisas que ela está fazendo. Escutei aquilo e falei, opa. Eu fui refletindo, eu disse o seguinte, eu aceito ser corrigido por qualquer pessoa e eu nem quero saber da vida dela, se ela está fazendo certo ou se ela está fazendo errado. Eu quero saber se o que ela está falando comigo tem razão ou não. Se um estuprador vier para mim e falar assim, ó, Robson, não estupre. Por que eu tenho que escutar você? Você é um estuprador? Não. Não quero nem saber quem ele é. Que ele responda pelos seus crimes. O que ele está falando está certo. Quem está entendendo, diga amém. Se a gente levar assim, as coisas ficam muito mais inteligentes. Porque você nunca vai ser corrigido por uma pessoa perfeita. Não tem ninguém perfeito. Você tem que saber se o que a pessoa está falando é correto, é certo. Só aceito falar comigo quem... Então você não vai aceitar ninguém falar com você. Nem anjo, um terço deles caíram. Só Deus pode tratar com você. E aí, para você falar que você só aceita ser tratado por Deus, eu vou te dizer uma coisa para você, hein? Você está demais na fita, hein? Hã? Você está um abrastempo, hein? Só o eterno para vir falar comigo. Vai ter que descer em carne e osso. Está igual Tomé, né? Eu só aceito que ele ressuscitou se eu ver as suas mãos furadas e tocar. Não bastava ver, não. Então, gente, família é algo maravilhoso. E não é algo difícil. Não é algo complicado. Família é um ambiente onde você tem que ter bom senso, onde você tem que ter conversa, onde cada um precisa saber qual é o seu papel e qual é o seu lugar. Porque quanto mais a família for forte, a igreja será forte. Amém? Amém? Então a gente precisa trazer isso, e trazer isso para quê? Para a comunidade, para dentro da igreja, e praticar isso. Filhos, pareçam-se mais com seus pais no Senhor. Honre os seus pais. Coloque peso em tudo que seus pais estão te ensinando, e que é bom e que é correto. Porque diz a Bíblia que se você fizer isso, os seus anos vão se prolongar aqui na face da terra. Você terá anos, você terá tempo, você terá vida aqui, seus dias aqui nessa terra, e abençoados e bem vividos em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Daqui a pouco eu vou orar por toda a família, mas vamos agora, parece que tem uma entrada de alianças aí, não tem? Vai ser cantada uma música? Peguei vocês de surpresa? Não, né? Então tá bom, pode chegar aí. Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Enquanto eles se ajeitam ali, quando vocês estiverem prontos aí, vocês falam comigo. Tá bom? Eu quero lembrar vocês, meus irmãos, até o final não, o mais rápido possível, todos os líderes de grupo, os líderes de departamento, trazerem para mim
Porque todos vocês, irmãos, devem entregar para o seu líder o nome de 7 pessoas que está enfraquecida na fé. Não é que está frequentando outra igreja, não, tá certo? Mas que está fraca na fé, desviado. E o nome de 7 pessoas que não conhecem Jesus. Eu não tenho 7, 2, 3, 4, que seja. E tem que ser gente que você conhece. Você não vai colocar gente que mora em outro estado e outro país, não. Esse você pode colocar, pode orar, mas não para essa lista, tá certo? Nós vamos ter 2 painéis na igreja para a gente poder orar por essas pessoas e juntos alcançá-las em nome de Jesus. Estão prontos? Ah, sim. Então, isso é um projeto, irmãos, não aqui da Igreja do Glória, isso é um projeto da Bíblia, tá certo? Então, eu vou pedir o pessoal da juventude, eu vou pedir o pessoal do diaconato, o pessoal da recepção, né, de todos os departamentos da igreja. Você precisa estar com esses nomes escritos em nome de Jesus. E até, pastor Edilson, me lembrando aqui em tempo, acho que a gente podia fazer essa semana, até para entregar na Santa Ceia, um papel pequeno, com 7 nomes de um lado e 7 do outro, com os títulos em cima. Tá? 7 pessoas que estão fracas na fé, longe da igreja, e 7 pessoas que não conhecem Jesus. Para a gente entregar para o pessoal. Domingo que vem, talvez eu peça para você escrever isso na hora do culto. Você já vai pensando, hein? Vamos praticar. Certinho? Vamos ficar de pé, igreja? Adorar o Senhor nessa canção. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Mostra a essa geração seus prodígios. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade. Se alinhar com natural. Como Deus é maravilhoso. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Cante forte. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Levante as suas mãos, levante o seu rosto. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar.
de sede por ti. Ensina-me a clamar esse lugar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Essa é uma declaração de fé, igreja. Até que Ele venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Que a sua aliança com Deus seja forte, que a sua aliança com Deus seja firme. Marido, mulher, filhos, família, todos na presença de Deus unidos, a casa alinhada com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Levanta as suas mãos. Senhor nosso Deus, essas alianças estão consagradas ao Senhor para a tua glória. Na verdade, esses anéis, porque a aliança é algo invisível que a gente faz com Deus, é algo que não se vê, mas é o laço mais forte que a gente tem, algo que não pode ser visto, não pode ser tocado, mas que nos liga intimamente. Assim como Cristo está unido à igreja e a igreja está unida com Cristo, a união da Paloma e do Diego e da Paloma seja também dessa forma, uma união que é demonstrada através destes anéis, mas que é muito maior que eles, está dentro. É uma união para a vida, é uma união para o futuro, é uma união para que enquanto os dois estiverem vivos, é uma união para crescerem, construírem juntos, terem experiências juntos, é uma união para desfrutarem, aprendendo com as bênçãos e aprendendo com as lutas e com as dificuldades, mas sempre unidos um ao outro e unidos ao Senhor, simultaneamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você já pode colocar no dedo dela, no caso de vocês, essa confirmação de vitória e de bênção. E agora no dele. Bênção de Deus. Cumprimos hoje este selo de união de 20 anos atrás, em nome de Jesus. E eu me sinto muito honrado de estar junto com vocês nesse momento tão especial. Que Deus os use tremendamente, em nome de Jesus. E que a família de vocês continue linda e mais linda do que é, em nome de Jesus. Agora pode beijar. Ei, coisa boa! Amém, Jesus. Deus abençoe. Pode voltar para cá, pode ficar por aqui. Irmãos, talvez você fale assim, puxa, eu também, deixa eu saber aqui, quantos casais aqui que não tiveram oportunidade, quando se casaram, de ter uma cerimônia? Você se casou, mas se casou lá, né, no juiz e tal. Quantos não tiveram? Tem. Estou vendo gente levantando a mão aí. Tem? Também? Sabe o que nós vamos fazer? No mês de maio, nós vamos fazer a renovação dos laços matrimoniais. Então se prepare para ornamentar a igreja assim. Todos os casais que não tiveram a oportunidade de terem um momento como esse, que o Diego mais a Paloma tiveram, em maio terão esta oportunidade em nome de Jesus. E em maio nós vamos fazer a renovação de todos os casais também em nome de Jesus. Mas atenção, em maio, quem não teve essa oportunidade já vai se preparando para arrumar um vestido bonito como esse, para arrumar um terno, aqui é literalmente terno, né? Paletó, colete e calça, para arrumar um terno. Quem não teve a oportunidade, quem teve a oportunidade e quiser vir bonitão e bonitona assim também pode, tá bom? Mas quem não teve, principalmente, quem não teve a oportunidade, convidar,
né, como eles convidaram, amigos, né, para serem aqui, eu posso dizer padrinhos, madrinhas, nesse momento tão especial. Eu estou vendo à minha esquerda, estou vendo à minha direita, pessoas que eles convidaram. Então você vai ter essa oportunidade no mês de maio. Quando vai ser, pastor? No primeiro domingo de maio, já está marcado. Amém? Então você vai ter esta oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, pode se assentar. Eu quero agora, meus irmãos, consagrar os dízimos e consagrar as ofertas na presença de Deus. Sempre a gente, quando vai consagrar o dízimo e oferta, a gente coloca aqui no telão, ó, o código QR Code da igreja. Deixe-me dizer uma coisa para você. Dízimo e oferta. Quem aqui é discípulo de Jesus, diga amém. Deixa eu fazer aquela perguntinha básica, né? Quem aqui é crente, diga amém. Não, não é amém não, né? Quem aqui é crente? A gente fala assim, também, né? Quem aqui é crente? Quem é cristão? Quem é evangélico? Por quê? Porque eu sou discípulo.